Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre o princípio da casa dos pomos. Rivelina, a gente vai para qual questão? Bem, a gente vai para a questão de número 8. Vamos dar uma lida, né? A questão 8 diz o seguinte: uma prova de concurso possui 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos 2 deles deram exatamente as mesmas respostas para todas as questões? De novo, uma prova de concurso possui 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos 2 deles deram exatamente as mesmas respostas para todas as questões? Olha, moçada, questão aí importantíssima. Ela envolve a parte de análise combinatória, né? Aquela parte em que a gente usa o princípio fundamental da contagem e o princípio da casa dos pombos. Então, você tem aí um concurso que possui 10 questões. Cada questão é uma questão de múltipla escolha, em que os itens são A, B, C, D, E. Você tem 5 opções para cada questão. Aí a pergunta é: quantos alunos, quantas pessoas têm que se inscrever nesse concurso para que eu tenha certeza de que pelo menos 2 fizeram um gabarito exatamente igual? Olha aí, imagine aí. Uma prova de 10 questões, com múltiplas escolhas, tendo 5 opções em cada questão, você pode formar vários gabaritos, tá? Muitos gabaritos. E esses gabaritos é que vão funcionar como as gaiolas. As gaiolas do nosso problema, no princípio da casa dos pombos, vão funcionar como sendo esses gabaritos. Então, o que é que eu vou fazer nessa questão? Primeiro, cada gabarito diferente representa uma gaiola. Então, eu tenho 10 questões, cada questão tem 5 itens. Eu vou descobrir primeiro quantos gabaritos eu poderia formar com essa prova de 10 questões, tendo 5 opções em cada questão. Então, eu vou descobrir o total de gabaritos. Cada gabarito desse, diferente, distinto do outro, representa uma gaiola. Aí, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é descobrir quantas pessoas têm que se inscrever nesse concurso para que pelo menos 2 tenham gabaritos iguais. Ora, moçada, na hora que eu sei a quantidade de gabaritos, na hora que você descobre quantos gabaritos você pode formar, aí esse problema se transforma no problema das meias. Porque eu vou pegar o total de gabaritos, né, que corresponde ao total de candidatos inscritos, e vou somar mais um. Então, o total de candidatos inscritos vai corresponder ao total de gabaritos mais um. Por quê? Porque se o total de candidatos inscritos fosse igual de gabaritos, podia acontecer de cada pessoa que prestou aquele concurso responder de maneira diferente. Agora, na hora que você acrescenta mais uma pessoa ao total de gabaritos, então você vai ter uma repetição. Algum gabarito vai se repetir. Você vai garantir isso. Então é assim que a gente vai resolver essa questão. Ô, velho, tu até tentou. Eu escutei direitinho, mas não estou conseguindo entender esse teu raciocínio, não. Vamos aqui para a lousa. Então, vamos lá. Uma prova de concurso possui 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos 2 deles deram exatamente as mesmas respostas para todas as questões? Vamos ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa. De quantas maneiras eu consigo resolver a primeira questão dessa prova, sabendo-se que ela tem 5 opções? Olha, está aqui as 10 questões. A minha primeira questão tem 5 opções. A, B, C, D, E. Então, de quantas maneiras eu consigo resolver, quantas possibilidades eu tenho para resolver a primeira questão? Ora, se são 5 opções, eu tenho 5 possibilidades.
Deixa eu colocar aqui de vermelho, moçada. Se eu tenho 5 opções, então eu tenho 5 modos de resolver, tá certo? Eu tenho 5 modos de resolver a primeira questão. Então, a primeira questão pode ser o item A, B, C, D ou E. Então, temos 5 maneiras de resolver a primeira questão. Rivelino, na segunda. Ora, na hora que você vai resolver a segunda questão, você tem 5 opções. A, B, C, D, E. Então, de quantas maneiras eu consigo resolver a segunda questão? Você pode resolver a segunda questão também de 5 maneiras diferentes. Beleza, Rivelino. E a terceira? Bem, a terceira questão, eu também vou poder resolvê-la de 5 maneiras diferentes. Por quê? Porque pode ser a A, a B, a C, a D ou a E. Qualquer uma dessas opções pode ser a resposta da terceira questão. Ora, Rivelino, se eu seguir esse raciocínio, todo tempo, a 10ª questão também pode ser resolvida de 5 maneiras diferentes. Tá? Rivelino, e o total de gabaritos? Quantos gabaritos podem ser gerados? Ora, vou usar o princípio fundamental da contagem. Utilizando o princípio fundamental da contagem, eu tenho que o número de maneiras para resolver a primeira questão vale 5. O número de maneiras de resolver a segunda questão também vale 5. A terceira também. Isso até a 10ª. Lembrando que aqui são 10. Deixa eu apagar aqui e ajeitar este nome para ficar melhor. Lembrando que aqui são 10. Questões. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 10, eu vou ter um total de 5 elevado à 10ª maneiras de resolver essa prova. Então, numa prova de 10 questões, com 5 opções em cada questão, eu tenho 5 elevado à 10ª maneiras de resolver essas questões. Ou seja, eu tenho 5 elevado à 10ª gabaritos diferentes. Rivelino, quanto é que dá 5 à 10ª? Eu não tenho nem ideia. Mas eu vou pedir aqui ao meu amigo Arrani para chamar aqui uma calculadora e a gente vai já calcular quanto é que dá 5 à 10ª. Vamos lá, moçada. Calcular quanto é que dá 5 à 10ª. Vou colocar aqui o meu número 5. Vamos aprender aqui a usar uma calculadora. Cliquei aqui o 5. Isso aqui é 5 elevado a 1. Se eu colocar vezes e igual, eu vou encontrar 5 elevado a 2. E agora, Rivelino? Agora é só você ir apertando o igual, que ele vai automaticamente multiplicando o último valor por 5. Então, 5 elevado a 2 dá 25. Quando eu coloco igual, ele já entende, a máquina já entende, que está multiplicando o valor anterior por 5. Então, 5 elevado a 3, 125. Então, você não precisa ficar multiplicando, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Não, só colocar igual. Coloquei igual, já multiplicou 5 à terceira por 5. Então, 5 à quarta, 625. De novo, 5 elevado à quinta. 5 elevado à quinta dá 3.125. E agora, Rivelino, vamos lá. Igual, 5 elevado à sexta, 15.625. Igual, 15 elevado à sétima, 78.125. 5 elevado à oitava, 390.625. 5 elevado à nona, 1.953.125. E por último, 5 elevado à 10ª. Olha aí, moçada, o tamanho deste número. Deu 9.765.625. Existem 9.765.625
765.625 maneiras de resolver essa prova. Ou seja, quando você elabora uma prova com 10 questões, tendo 5 opções cada uma, olhe o total de gabaritos que podem ser gerados. 9.765.625 gabaritos. Você ainda não quer estudar, meu amigo? Como é que pode? Como é que você vai conseguir fazer uma prova boa só chutando? Não tem como. Você passar num concurso hoje só chutando é quase que impossível. Olha o tanto de opções de gabaritos distintos que a gente tem. Então, você chutar aqui para acertar só um, a chance de você acertar chutando o gabarito correto é de 1 em 9.765.625. Então, é muito pequeno. Então, vamos estudar, né, Grata? Mas vamos voltar para a nossa questão. Quantos gabaritos eu formei? Eu formei 9.765.625. Logo, se inscreveram para esse concurso 9.765.625, então essas daqui são as casas dos pombos. Se inscreveram esse total de pessoas, você não pode garantir, se o número de inscritos corresponde a esse valor, você não pode garantir que vai haver repetição de gabaritos. Você não pode garantir isso. Quer dizer, velho, que num concurso com 9.765.625, ainda não tem como eu garantir que vai haver gabaritos iguais. Não tem. Pode ser que essas 9.765.625 pessoas, cada um marque um gabarito diferente. Para você ter certeza, de que vai sair um gabarito repetido, você vai ter que escrever 9.765.625 mais um. Ou seja, a nossa resposta a este problema vai ser 9.765.626. Se neste concurso 9.765.626 pessoas se inscreverem, você tem a garantia, você tem a certeza, tá certo? Que você tem a certeza que você vai ter um gabarito repetido. Você tem certeza absoluta que um desses gabaritos vai ser repetido. Rivelino, e só com isso aqui não? Só com isso não. Só com isso não tem como você garantir. Pode até ser que saia. Pode ser que 2 pessoas façam a prova e tenham um gabarito logo repetido. Mas você não garante isso. É a mesma história das meias. Joia? Então, resposta: 9.765.626. Beleza, Rivelino. Questão muito bonita. Vamos para a próxima. Próxima questão. Moçada, questão de número 9. A questão de número 9 também é parecida com a questão de número 8. A gente vai ter que usar a calculadora também, mas ela é um pouquinho mais delicada. Vamos dar uma lida. Questão 9 diz o seguinte: 63.127 candidatos compareceram à prova de vestibular. Essa prova tinha 25 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. Então, 63.127 candidatos compareceram a uma prova de vestibular, em que essa prova eram 25 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. Considere a afirmação: pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico às primeiras questões da prova. Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico às primeiras questões da prova. Não foi a prova toda, foram as primeiras questões. A primeira, as 2 primeiras, as 3 primeiras, não interessa.
Aí ele pergunta, qual é o maior valor de K para o qual podemos garantir que a afirmação acima é verdadeira? Então, qual é o maior valor de K, ou seja, qual é o maior número de questões, né, que pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico? Qual o maior número de questões que pelo menos 2 candidatos resolveram de modo idêntico, sabendo que se inscreveram 63.127 candidatos? Essa é a pergunta. Vixe, Rivelino, que coisa complicada é essa? Isso é princípio da Casa dos Pombos? Com certeza. Vamos aqui para a lousa arriscar. Então, vamos lá. Você tem o seguinte problema. São 63.127 candidatos. E eles compareceram à prova de vestibular, né? Ó. 63.127 candidatos compareceram à prova de vestibular e essa prova tinha 25 questões de múltipla escolha. E eram 5 alternativas por questão. Muito parecido com a questão 8. Aí ele faz a seguinte afirmação. Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as K primeiras questões. Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as K primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de K para o qual podemos garantir que a afirmação acima é verdadeira? Qual é o maior valor de K para o qual podemos garantir que a afirmação acima é verdadeira? Como é que a gente vai resolver isso aí, velho? Então vamos lá. Solução. O que é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui a primeira questão. A primeira questão da prova tem 5 itens. A, B, C, D, E. Aí a minha pergunta é, de quantas maneiras eu posso resolver essa primeira questão? Ora, eu posso resolver essa primeira questão de 5 modos diferentes. A primeira questão, deixa eu apagar aqui, deixa eu ajeitar aqui, para ficar mais claro para vocês. Primeira questão. A primeira questão eu consigo resolver de 5 modos diferentes. Vamos lembrar quantas pessoas têm inscritas na prova. São 63 mil, né? Ó. São 63.127. 63.127 inscritos. Então, a primeira questão eu consigo resolver de 5 modos diferentes. Eu pergunto, com 63.127, vamos lá o que é que ele diz, ó. Olha a afirmação. Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico às K primeiras questões. Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico às K primeiras questões. Será que isso aqui valeria para a primeira questão? Pelo menos 2 candidatos resolveram de modo idêntico a primeira questão? Com certeza. Ora, se existe somente 5 modos de resolver a primeira questão, e eu tenho 63.127 inscritos, se você tirar 5 pessoas daqui, aí disser, a primeira pessoa respondeu a letra A, a segunda pessoa a B, a terceira a C, a quarta a D, a quinta E. A sexta pessoa vai ter que marcar uma dessas questões, um desses itens. Então, com certeza, na sexta pessoa você vai ter pelo menos 2 pessoas que marcaram da mesma forma. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Pelo menos 2 responderam de modo idêntico, responderam da mesma forma. Ah, Rivelino, então quer dizer que o K é igual a 1? Não. K não deve ser 1. Mas por quê? Tu disse que está dando certo. Porque ele pede, ó, olha o que ele pede.
qual é o maior valor de K. Ele quer saber o maior valor de K. Para K igual a 1 dá certo? Dá. Com 63.127 inscritos, eu vou ter duas pessoas que resolveram essa prova de modo idêntico? Com certeza. Com esse tanto de gente, pelo menos duas pessoas resolveram a primeira questão, a primeira, de modo idêntico? Com certeza. Mas só que ele quer que este número de questões seja máximo. E só com a primeira, eu acredito que não dê resultado, não. Vamos ver a segunda, a primeira e a segunda. Vamos supor, né, de quantos modos um candidato pode resolver a primeira e a segunda questão. Eu quero saber de quantos modos um candidato consegue resolver a primeira e a segunda questão. Olha, pessoal, a primeira e a segunda questão, a segunda tem quantos itens? Tem 5 itens. A, B, C, D, E. De quantas maneiras uma pessoa pode responder a primeira e a segunda questão? Ora, a primeira e a segunda questão podem ser resolvidos de 5 modos diferentes. A primeira e a segunda questão podem ser resolvidos de 25 modos diferentes. Rivelino, como é que você sabe disso? A primeira pode ser resolvida de 5 modos. Só lembrar da questão 8. A segunda pode ser resolvida também de 5 modos. Pelo princípio do fundamental da contagem, 5 vezes 5, 25. Então, a primeira e a segunda podem ser resolvidas de 25 modos diferentes. Eu pergunto, 63, no grupo de 63.127 pessoas, pelo menos duas pessoas resolveram a primeira e a segunda de maneira idêntica? Com certeza. Pelo menos duas pessoas resolveram a primeira e a segunda de modo idêntico. Para isso acontecer, bastavam 26 pessoas. Porque são 25 modos de resolver a primeira e a segunda. Se eu tivesse 26 pessoas, e na pior das hipóteses, as 25 respondessem a primeira e a segunda de maneira diferente, a 26ª ia ter que repetir uma das outras maneiras. Por quê? Porque só existem 25 modos diferentes de resolver a primeira e a segunda questão. Se eu tivesse 26 pessoas, já iria satisfazer ao que o problema pede. O que é que o problema pede? Pelo menos duas pessoas resolveram as K primeiras questões de modo idêntico. Ou seja, pelo menos duas pessoas resolveram a primeira e a segunda questão de modo idêntico. Bastavam 26, eu tenho 63.127, então eu estou muito a favor. Então vamos lá. Terceira. A terceira questão também tem itens A, B, C, D e E, tá certo? Então eu quero saber de quantos modos eu posso resolver a primeira, a segunda e a terceira questão. De quantos modos eu posso resolver a primeira, a segunda e a terceira? Ora, a primeira são 5 modos, a segunda 5, a terceira 5. 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu tenho 125 modos de resolver a primeira, a segunda e a terceira questão. Então, ele pergunta, ele quer que duas pessoas, pelo menos duas pessoas, resolva as K primeiras questões da mesma forma. Para isso acontecer, bastava que eu tivesse 126 pessoas. Por que, Rivelino? Porque a primeira, a segunda e a terceira questão, resolver essas 3 questões, existem 125 maneiras. Então, se você tivesse 126 pessoas, na pior das hipóteses, as 125 primeiras responderiam de maneira diferente. Mas a 126ª, na hora que ela fosse mostrar o gabarito dela, com certeza alguém já tinha resolvido as 3 primeiras da mesma maneira que ela. Então,
126 pessoas já resolveria o meu problema. Ele diz no problema que eu tenho 63.127, então eu estou muito a favor ainda. Então vamos tentar mais algumas questões. Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão também tem itens A, B, C, D e E. De quantas maneiras eu consigo resolver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão? De quantos modos existem de resolver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta? Ora, a primeira 5, a segunda 5, a terceira 5, a quarta 5. Multiplicando, eu vou ter 5 à quarta. 5 à quarta vai me dar 625 modos de resolver as 4 primeiras questões. Existem 625 modos de resolver as 4 primeiras questões. E o que é que ele quer? Vamos lembrar de novo. Ele quer que pelo menos 2 candidatos respondam de modo idêntico. Ora, pessoal, para responder de modo idêntico, as 4 primeiras questões seriam necessárias somente 626 pessoas. Porque se eu tivesse 626 pessoas, na pior das hipóteses, as 625 primeiras pessoas iriam resolver de maneira diferente, na pior das hipóteses. As 625 resolveriam de maneira diferente, mas a de número 626, automaticamente ela teria que repetir um dos gabaritos que já foi feito para as 4 primeiras questões. Então eu só precisaria de 626 pessoas. Nesse concurso se inscreveram 63.127. Então eu ainda estou com sobras, tá certo? Então vamos continuar. Quinta questão. Opções A, B, C, D e E. Então, de quantas maneiras eu posso responder a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão? De quantos modos eu posso resolver as 5 primeiras questões? Ora, as 5 primeiras questões podem ser resolvidas de 5 a quinta maneiras. Só você pegar 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Mais 5 a quinta dá quanto? Dá 3.125 modos de resolver as 5 primeiras questões. Ora, pessoal, se existem 3.125 modos de resolver as 5 primeiras questões, eu só precisaria de 3.126 pessoas para repetir. Ó, ele quer que 2 pessoas resolvam as K primeiras questões da mesma maneira. Como o meu K aqui está sendo 5, eu só precisaria de 3.126 para responder, para que eu tivesse pelo menos 2 pessoas resolvendo as 5 primeiras questões de maneira idêntica. Eu só precisaria de 3.126 pessoas. Eu tenho 63.000, então eu estou com sobra. Vamos para a sexta. Ora, a sexta questão tem itens A, B, C, D e E. Então eu pergunto, de quantas maneiras eu consigo resolver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta questão? De quantas maneiras eu posso resolver essas 6 questões? Bem, aí seria 5 elevado à sexta. E 5 elevado à sexta dá o quê? Dá 15.625 modos. 15.625 modos. Olha, pessoal, 15.625 modos, se eu tenho 15.625 modos de resolver as 6 primeiras questões,
Então, eu só preciso de 15.626 pessoas para que eu tenha pelo menos 2 pessoas resolvendo as 6 primeiras questões de maneira idêntica. Basta 15.626 pessoas para que eu tenha pelo menos 2 questões, 2 pessoas resolvendo as 6 primeiras questões de maneira idêntica. Já? Mas eu tenho 63.127 pessoas. Será que ainda dá para resolver mais questões de maneira idêntica? Vamos lá. Vamos para a 7ª. Estou na 7ª questão. Itens A, B, C, D e E. Então, de quantas maneiras eu consigo resolver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 6ª e a 7ª questão? De quantos modos eu consigo resolver essas 7 questões? Ora, pessoal, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, dá 5 a 7ª. 5 a 7ª você vai encontrar 78.125 modos de resolver essas 7 primeiras questões. Então, existem 78.125 maneiras de resolver as 7 primeiras questões. Para eu ter 2 pessoas resolvendo de maneira idêntica, pelo menos 2, de maneira idêntica, as 7 primeiras questões, seriam necessárias 78.126 pessoas. Mas Rivelino só tem 63.127. Ora, se eu só tenho 63.127, então não tem como eu garantir que as 7 primeiras questões podem ser resolvidas de maneira idêntica por 2 pessoas. Não tem como eu garantir que as 7 primeiras questões podem ser resolvidas de maneira idênticas por 2 pessoas. Não tem como eu fazer isso. Por quê, Evelyn? Porque eu precisaria de 78.126 pessoas para garantir que as 7 primeiras questões podem ser resolvidas de maneira idêntica por 2 pessoas. Então, isso aqui está furado. O K não pode ser 7. Então, sobrou o que para mim? Sobrou K igual a 6. O maior número de questões para que eu possa garantir que existam pelo menos 2 pessoas resolvendo essas 6 questões de maneira idêntica, né, é K igual a 6. Então, eu só posso garantir que 2 pessoas resolvam esse número K de questões de maneira idêntica se o K for igual a 6. Uma questão, 2, 3, 4, 5, até aqui, beleza. Até a 6ª, eu garanto que esse número de inscritos, com este número de inscritos, eu vou ter pelo menos 2 pessoas resolvendo esse número K de questões de maneira idêntica. Então, quanto é que tem que ser o K? K igual a 6. O K podia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Como ele pede o maior valor, então o maior valor de K é 6. Por quê? Porque para resolver 6 questões, pelo menos 2 pessoas resolver 6 questões de maneira idêntica, eu precisaria de 15.626 pessoas. Eu tenho muito mais do que isso, então com certeza eu vou ter mais de 2 pessoas resolvendo essas 6 primeiras de maneira idêntica. Agora, nas 7, resolver as 7 primeiras eu já não consigo, porque eu precisaria de 78.126. E eu só tenho 63.127. Então, o maior valor de K vai ser 6. Moçada, questão demorada, questão delicada, que exige de você muita atenção. Eu espero que eu tenha sido detalhista o suficiente para você entender. Procurei explicar da maneira mais fácil possível, repetir o máximo de vezes possível cada afirmação que eu ia dizendo. Tá certo? Boa sorte, moçada. Vamos estudar isso aí. Eu sei que é uma questão, às vezes, um pouco mais complicada, desanima a gente, mas vale a pena você sentar e resolver sozinho, que você vai entendendo. Tá certo?
Boa sorte aí nos estudos. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade às nossas aulas. Forte abraço, valeu!